Fala pessoal, tudo bem? Wes aqui. Bom, eu vim trazer uma atualização que saiu no All-Red referente a alguns buffs, alguns nerfs de classe, né? E no caso o Bruxo, ele teve uma atualização, a classe Bruxo, no WoW. Bom, eu vou estar passando aqui na matéria pra gente estar vendo, né? E aí você acompanha comigo as atualizações. Vamos lá então. Ok, a gente está aqui no Red. No caso, a matéria está especificando o Blue Post, né? Aprimoramento de classe da segunda temporada chega em 15 de abril. A atualização de demonologia, no caso. A classe de Warlock. A Blizzard anunciou ajustes adicionais da classe que entrarão em vigor com a reinicialização semanal de 15 de abril, com foco principal em especializações de baixo desempenho. Em uma atualização de 14 de abril, a Blizzard reduziu os bônus de demonologia. No caso, a Nevasca, atualizamos as mudanças de demonologia. Warlock. Demonologia. O dano do raio demoníaco aumentado em 20% não se aplica a combates PVP, então vai ser um buff, porém no PVP não vai se aplicar. O dano dos diabretes selvagens aumentados em 25% e 20%. O dano do golpe da alma foi aumentado em 30%. E o dano do pacto de Heredit Ring Demon Guard aumentado em 35%. Atualizamos regularmente os ajustes de classe conforme surgem discrepâncias. A maioria das mudanças se concentra em aprimorar as especializações com desempenho insatisfatório na temporada 2, tanto no conteúdo de raid quanto mítico, com algumas reduções específicas para a especialização com desempenho insatisfatório. Essas mudanças entrarão em vigor com a manutenção semanal programada em cada região. No caso, o Cavaleiro da Morte, a especialização de sangue, Deathbringer, dano de extermínio aumentado em 30%. O dano da Onda das Almas foi aumentado em 25%. O dano de penalidade da marca do Ceifador foi aumentado em 30%. E o Sunline, o sangue da vida, a besta sanguínea, agora explode causando 35% de dano e era 50%. A Geada. O dano do extermínio aumentado em 30%, o dano da onda de almas foi aumentado em 25% e o dano da penalidade da marca do ceifador foi aumentado em 30% nas specs do especialização de sangue, especialização de gelo e especialização de profano. O sangue e a vida besta sanguínea agora explode causando 20% do dano e era 25% antes. O Caçador de Demônios, o DH, a especialização Vingança, a duração base do Sigilo do Silêncio agora é de 2 segundos, eram 4 segundos. Aldrash River, o efeito do Espírito Incorruptível agora é de 10%, era 15% apenas para as especializações de Vingança, né? O Druida, a especialização Guardião, escolhidos de Eluna, Luar Limitado, Fúria de Eluna, dano de energia do clarão final reduzido em 10%. O dano de Lua menor reduzido em 10%. Especialização Equilíbrio, todo o dano mágico foi aumentado em 3%. Dano de queda estelar reduzido em 10%. O dano da onda estelar aumentou em 3%. O dano do poder Goldrin foi aumentado em 3%. Escolhidos de Eluna, Luar Limitado, Fúria de Eluna, dano de energia do clarão final reduzido em 10%. O dano de lua menor reduzido em 10%.
A classe Evoker dos dragões, aumento. Nota dos desenvolvedores. O dano pessoal de aplicação é ainda menor do que gostaríamos, mas estamos aumentando ainda mais seu dano, revertendo o enfraquecimento do Sopro das Eras. Gostaríamos que Sopro das Eras parasse uma habilidade impactante, já que é maior tempo de recarga de aplicação. Todo o dano de magias e habilidades foi aumentado em 8%. O Sopro dos Eons acumula 10% de dano e era 8%. O Mago. Todo o dano causado aumentado em 4%, não se aplica a combates PVP. O Mago já tinha tomado um buff, hein? Sunfari. O Mago Arcano, no caso, a gente tá vendo, né? Dano de área efeito magia arcano Fênix aumentado em 25%. Sunfari, dano de meteorito aumentado em 10%. O Mago Fogo. O dano do raio de fogo gélido foi aumentado em 15%. O dano da infusão do fogo gélido foi aumentado em 30%. O núcleo isotérmico agora invoca tempestade cometa com 300% de eficácia e antes era 250%. Não se aplica a combates PVP no caso, né? O Monge, Mestre Cervejeiro. O equilíbrio do Mestre Cervejeiro aumenta a armadura em 55% e antes era 45%. Então foi um buff. Maestria, o bônus de chance de esquiva do lutador elusivo foi aumentado em 5%. O dano da palma de tigre foi aumentado em 15%. O dano do chute do sol nascente foi aumentado em 15%. A quantidade de absorção de cerveja celestial aumentada em 20%. O tencelão da névoa. O empoderamento de Jade agora aumenta o dano do relâmpago de Jade crepitante em 2000% e antes era 2500. Caraca, tomou um nerf. E fende alvos adicionais com 25% de eficácia. Era 15%, não se aplica a combates PVP. Caraca, no PVP essa skill é muito boa. Silão da névoa é o healer, né? A cura do dom de Shenlong aumentada em 15%. Bacana. Já estava forte essa skill. E o chute de vento impetuoso aumentado a cura da névoa renovadora em 200% e era 150%. O andarilho do vento, que é o monge DPS. O treinamento eficácia aumentado o dano dos gastadores de energia em 40% e era 20%. Então... foi aumentado o dano, entendi. Um contra muitos aumenta o dano de punho de fúria em 20% e era 15%, né? Agora o paladino, especialização sagrada, que é de healer. Justiça brilhante agora requer 4 escudos dos justos para ativar a palavra da glória. Ou luz amanhecer, eram 5. Então foi um buff que você consegue castar antes a skill. A chance do julgamento justo aumentou para 100% e era 50%. A veneração agora transfere 280% de dano causado para a cura e era 225%. A cura da recompensa justa aumentada em 80%, não se aplica a combates PVP. A luz do martir não transfere mais sobrecura para absorção de cura. Retribuição. O arauto do sol, raios brilhantes, agora aumenta o dano de quem gasta poder sagrado em 15%. Uma luz do amanhecer estiver ativa era 5%. O arauto do sol, o dano do avatar do sol aumentado em 50%. O arauto do sol, dano de Dowling aumentado em 40%. Especialização de DPS, né? No caso, o Priest aqui, o Disciplina, o Sacerdote e Disciplina estão apresentando um desempenho além do que gostaríamos. Estão
Então estamos reduzindo o impacto da capacidade deles de palavra de poder. Escudo, penitência e expiação. Nossa, finalmente, cara. Tava impossível jogar contra esse healer. Impossível. Alegria e aflição agora aumenta a absorção de palavra de poder. Escudo em 5% por aplicação. Era 10%. Não se aplica a combates PVP. Como assim? O dano e cura penitência reduzido em 15%. Não se aplica a combates PVP. Aliados com expiação agora são curados em 28%. O dano causado era 32%. Ufa! Expiação agora 125%, mais eficácia fora de ataques, e era 100%. O Tencelão do Vazio, dano de explosão do vazio aumentado em 10%. Teve um buff de dano sagrado. O dano da névoa sagrada foi aumentado em 30%. A oração de cura aumentada cura em 15%. E a ladainha curante faz com que a oração de cura cure seu alvo primário em 125% a mais, e era 75%. O custo de mana da oração de cura é reduzido em 10%. Ecos prismáticos aumentam a cura de eco de luz em 8% e era 15%. Era 5% e 10%. E a cura de renovação em 20% e 40% era 15% e ficou 30%. Complexo. Toda cura realizada é aumentada em 3% e não se aplica a combates PVP. O Oráculo. Visão dupla agora aplica 4 aplicações de prece de reparação e eram 2. Não se aplica a combates PVP. Xamã Elemental. O dano do choque terrestre é aumentado em 8%. Não se aplica a combates PVP. O dano da explosão elemental aumentado em 8%. Não se aplica a combates PVP. Vidente. O dano da explosão de lava ancestral aumentado em 15%, não se aplica a combates PVP. E o dano da explosão elemental ancestral aumentado em 15%, não se aplica a combates PVP. O aprimoramento. O dano do alvo secundário da tempestade foi aumentado em 25%. Não se aplica em combate PVP. O dano do alvo primário da tempestade aumentado em 30%, não se aplica a combate PVP também. O dano das tempestades despertar foi aumentado em 30%. Stonecutter agora aumenta o dano de acerto crítico dos seus feitiços da natureza em 10%, e era 5% antes. A especialização restauração, dano da explosão de lava ancestral aumentado em 15%, não se aplica a combates PVP. Dano da explosão elemental ancestral aumentado em 15%, não se aplica a combates PVP. E agora a tão esperado Bruxo Aflição. Dano de agonia aumentado em 10%, não se aplica a combates PVP. O dano da podridão da alma aumentado em 30%. O dano da mácula vil foi aumentado em 40%. Bom buff. No Demonology, o dano do raio demoníaco aumentado em 20%, não se aplica a combates PVP. O dano do diabrete selvagem foi aumentado em 25%. O dano do golpe da alma foi aumentado em 35%. O dano do pacto de Ered Ring Dawnguard aumentado em 35%. E o Destruction, o dano do cataclismo foi aumentado em 35%. E o dano da chuva de fogo foi aumentado em 25%. Bom, pessoal, essas foram as mudanças, os ajustes. Esse aqui é o Blue Post da Blizzard. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer coisa deixa de fundo aí, vai ouvindo, pula para a classe que você quer ouvir. E espero que vocês tenham gostado. Considere se inscrever no canal. Eu estou produzindo conteúdos para
World of Warcraft e League of Legends por enquanto. Mas a ideia é trazer MMOs e por enquanto eu tô jogando esses jogos, eu vou trazer desses jogos por enquanto, tá? Mas eu sempre vou estar atualizando mais vídeos aí. Obrigado por quem ficou até o final. Não se esqueça de se inscrever, deixar aquele like e brigadão, até o próximo vídeo.